Fala galera, hoje vamos falar e nação acredita sobre o quê? Supremo Tribunal Federal, cara. Exatamente. O Xandão na corda bamba de quem? Não Do sei, cara. Daquela revista de Londres. The Economist. Exatamente. E não são já 4 artículos que eles escrevem, né? E cada um pior que o outro em nação. Ok. Meus caros amigos, preparem-se, estamos no meio de um thriller político. Esse thriller político que nem Hitchcock sonharia. E é o Supremo Tribunal Federal tremendo nas bases e nação. Será, cara? Não sei, mas é o que dizem aqui, porque o Xandão, o Alexandre de Moraes, está no olho do furacão, em nação. E pasmem, porque até o Economist, que dizem ser sobre economia, mas me parece um panfleto comunista, né? É porque o Economist é comunista, cara, né? O Economist, Aham. ele deveria falar de economia, né? Economia, mas ele mexe com política, né? Mas está parecendo uma revista comunista, né? E tá jogando lenha na fogueira, hein, nação? Mas o que tá rolando na realidade, porém, será que o STF tá sentindo esse calor? Não. Que calor, cara. Vamos lá, né? Vamos mergulhar nesse drama, né? É um drama. A Economist, que chama de The Communist, genial, né? Soltou 4 artigos sobre o Xandão. No começo, era aquele papo, ele tá salvando a democracia e entre aspas, né? Mas a coisa virou inação. Tipo, tá feio pro Xandão, viu? Tá feio, cara. E por que dessa virada, inação? Você sabe o porquê? Não realmente, cara. Será que até os economistas, os comunistas, do The Economist, né? São comunistas, né? Você mesmo disse que são comunistas, Sim, né? sim. E os comunistas da Inglaterra já não estão passando a mão na cabeça do Xandão, não, né? E agora? O STF tá suando frio em nação. Segundo o Estadão, os próprios ministros anônimos, porque ninguém é bobo, né? Estão preocupados. Eles estão falando, essas críticas internacionais tá feio pro nosso lado. Aham. Mas não é peninha do Bolsonaro, não. Não é isso aí, não. Eles querem, sim, perseguir o Bolsonaro, tornando ele inelegível, né? Jogar os Já tá, né? bolsonaristas nas masmorras, né? Aham. Que já também estão, né? Porém, o problema e o método em que o Xandão tá armando, deixando pra tudo quanto é lado e ponta solta, cabo solto, rabo de foguete em nação. Olha o que tá pegando. O The Economist descobriu a galinha dos ovos de ouro. Criticar o Xandão da audiência. Tá dando audiência pra eles. Uhum. Então, 9 posts em 2 dias. Cada um com 6 mil reposts. Enquanto outros posts deles, 5 dos reposts, no máximo, é o Brasil dando ibope para os ingleses, né? Aham. Nós temos ali no Brasil, são 230, 205, quantos milhões de pessoas? 230, tá? É a última vez que escutei, cara. Sim, mas anda baixando, acho que depois Só obedece, só obedece. da pandemia deve ter, né, baixado. Hoje temos uma pessoa ilustre aqui no nosso, né? Eu tô sabendo, cara. Tô feliz que o cara tá aqui. É o nosso cunhado. Nosso cunhado, cara. O cara- Kaká, diz aí, Kaká, o que você está achando aqui desse estúdio? Muito bom, muito legal, muito. Tá maneiro, tá maneiro. Tô gostando, adorando. Parabéns aí pra vocês. E você já está dando uma olhada sobre o Economist, que estão falando sobre os ministros do STF? Eu não tô muito ciente, não tenho escutado muito essa parte aí, né? Mas parece uma história bem interessante. Exatamente. Xandinho, você sabe que os ministros do STF estão meio desconfortáveis com isso tudo aí, né, Xandinho? Não estão, não?
Sim, cara, é isso aí, cara. Hoje estamos aqui com esse tópico aqui do Xandão e estamos aqui para falar que está todo mundo desconfortável, cara, mas pelo que não podemos deixar nosso convidado desconfortável, cara, o senhor Carlitinho, cara! Carlitinho. Mas, Carlitinho, cara. mas voltando ao nosso tópico aqui, né? Xandão, pare de fazer besteira, Xandão. O Lula tá lá, o Bolsonaro tá inelegível e a gente venceu. Não precisa fazer tudo quanto é merda no mundo. Nossa, falei agora muito criticamente, né? Cara. Mas e agora vem o drama de verdade, e nação. Lembra da Débora Rodrigues? A mina que foi presa? Aqui realmente, a que pichou, perdeu mané na estátua Com um da batom. justiça, com um batom, pegou uma pena que nem guerrilheiro de ditadura levava, nação. Isso furou a bolha completamente, né? Quantos anos pegou ela? 14 anos, nação. 14 Por anos ter- por usar um batom, cara. Pichados. Sendo que um servidor público lá limpou com água e sabão e saiu logo depois, né? Ela pegou 14 anos somente porque escreveu Perdeu Mané, né? Esse Perdeu Mané que começou em Nova York. Começou aqui, cara. Começou aqui em Nova York, exatamente, Quem né? foi o ministro... Quem foi? O Barroso, parece que foi, Foi não? o Barroso que falou. Que falou para alguém na rua. Exatamente, caminhando. o rapaz estava lá. Ah, Barroso, mostra o código-fonte para a gente auditar e tal, porque muitas pessoas não estavam contentes, né, com os resultados das eleições, e a única forma em que você pudesse fazer uma verificação, né, uma auditoria, né, seria com o código-fonte. E a resposta dele foi simplesmente, não mola, perdeu, mané. Perdeu mané, cara. Eu lembro. Então, isso começou aqui, isso foi o quê? Em meados de novembro, né? No Leeds, né? De que ano foi isso? Foi- 2 anos atrás? Uma coisa assim, né? Foi em 2022, exatamente. Foi logo depois do segundo turno, né? Em que as pessoas estavam insatisfeitas e querendo ali que voltasse, né? E fizesse uma auditoria. E, infelizmente, o STE, né? O Superior Tribunal Eleitoral, não estava dando essa auditoria, o código-fonte, para que pudessem verificar, né, a veracidade das eleições no Brasil. E aí veio aquela, né, épica mensagem: perdeu mané numa Perdeu mola, mané, perdeu mané. E E ficou famoso, hein? ficou famoso. Tanto é que a Débora, infelizmente, foi presa, né? Com esse. Pegando 14 anos, né? Ficou 2 anos presa, né? E agora com a pressão do povo, né? Querendo a anistia e tudo isso. Então, Foi condenada a 14. foi condenada a 14 anos, ficou 2 anos sem dormir ali com seus filhos. Entendeu? Longe, presa, injustamente, né? Porque, Mas pelo ela amor tá de em Deus, casa agora, não? tá em casa Com com tornozeleira tornozeleira eletrônica porque o povo foi às ruas, né? E pedindo a anistia, né? Não somente para a Débora, mas para os pipoqueiros e os vendedores de sorvete também, né? Popcorn and ice cream também E é os outra caras do 8 mensagem. de janeiro, não? Isso foi. Não, e os caras do 8 de janeiro também, não? E as pessoas do 8 de janeiro, exatamente. Presos aí até agora. E infelizmente que essa anistia saia, né? Mas enfim, voltando aqui ao nosso tópico. Será que eles estão desconfortáveis? O Lula lá, né? Bolsonaro inelegível. Essa coisa toda, mas a Débora Rodrigues, que ela perdeu o mané, porque Uma vamos coisa, ser cara, sinceros, uma ô, coisa. nação. Vamos ser sinceros. Hum. Se ela tivesse escrito Bolsonaro genocida, Bolsonaro, ela ganhava uma medalha do Xandão? Você acha? Ah, mas ele não tinha sido, como se fala, incriminada, né? Exatamente.
eu acho que ganharia uma condecoração. Talvez a mais alta lá do Supremo Tribunal. Mas voltando aqui ao nosso tópico, né? Que ela pichou lá, né? E pegou uma pena que nem os guerrilheiros de ditadura pegaria, né? Isso furou a bolha completamente, nação, né? E tem mais. O caso do Felipe Martins também, né? Que o Xandão Tô por fora, cara. do Felipe Martins. Quem é o Felipe Martins? O Felipe Martins foi um assessor do Bolsonaro em que ele adentrou aos Estados Unidos, né? Porque ele não veio no dia 30 de novembro junto com o Bolsonaro. Mas tem uma entrada dele aqui na imigração. E é isso que aqui nos Estados Unidos, né? Porque isso, querendo ou não, é uma ofensa muito grande, né? Alguém colocou os dados de Felipe Martins ali como se ele tivesse entrado nos Estados Unidos. Isso tá uma investigação fora de sério, entendeu? Com a justiça daqui. Porque eles estão correndo atrás, tanto é, Eduardo Bolsonaro está aqui correndo atrás disso, porque ele ficou 2 anos preso também, né? Caramba, mano. 2 anos, 6 meses, algo assim. Né? Xandinho, foi 2 anos ou 6 meses que ficou o Felipe Martins preso? Cara, ele ficou preso alguns meses, cara. Felipe Martins foi alguns meses e saiu com tornozeleira eletrônica, cara. Mas foram só alguns meses. Porque o Xandão queria... O que o Xandão queria? Ele queria torturar Felipe Martins para arrancar uma delação premiada, que nem ele fez com o Cid, lembra do assessor do Bolsonaro? Cara, não será muito forte essa palavra, cara? Foi exatamente uma tortura, porque quando você está preso, você está sendo torturado psiquicamente. Imagine você ficar preso meses e meses e falando se fizer uma delação premiada e o cara não abriu a boca, não falou nada, porque não tinha o que falar. Entendeu? E inventaram até essa entrada falsa que eu estava te explicando, né? Aqui nos Estados Unidos. Mas o plano deu errado. E o Felipe Martins, ele não cedeu, não confessou. E agora essa bomba está prestes a explodir. Porém, quando explodir, alguém vai ter que explicar. E aí, Xandão? Como fica? Então, o que a gente aprende com isso, nação? Que o STF tá rachando e o The Economist, Economist. ou The Communist, The Communist. tá lucrando e o Xandão tá parecendo vilão de novela, que acha que tá abafando, mas todo mundo vê que vai se dar mal. Mas será que os outros ministros vão segurar a onda? Eu acho que segura, cara. Não se vai dar mal, não, cara. Isso tá muito bem pensado, muito bem feito, cara. Eu acho que isso não... Para mim, imagina, eu não sei se falamos ontem sobre esse assunto, mas reportagem de Economist é importante, não? Mas o Supremo Tribunal Federal, cara, eu acho que tanto faz, cara. Não é uma coisa tão terrível, cara. Mas e se o Fux e o Barroso jogarem contra? Será que jogam contra, cara? E se o caso de Felipe Martins for o game changer? Pode ser, cara. Só sei que o Brasil é uma novela, né? E a gente tá grudado na tela. Você curtiu isso, Nação? Curti. Mas se vocês curtiram, vocês